Olá a todos, meu nome é Paulo, eu sou professor de filosofia e eu fui convidado aqui para falar sobre anarquismo. O anarquismo é um pensamento político que surgiu aí no século XIX, né, mais precisamente em 1840, na letra do pensador, filósofo Pierre-Joseph Proudhon, e ela tem algumas características, né? Os princípios do anarquismo é a liberdade de forma incondicional, a igualdade a todas as pessoas e, sobretudo, justiça social e autogestão. O pensamento anarquista é uma resposta, nesse momento do século XIX, ao absolutismo e também ao crescimento do pensamento liberal e capitalista. Os anarquistas eles pleiteiam aí a abolição do Estado, né, o fim do Estado, e, sobretudo, a liberdade para todas as pessoas. Parece simples, né? Mas a maneira para se conseguir isso, é claro que ninguém vai se opor à liberdade das pessoas, né? À justiça social e outras reivindicações do pensamento anarquista, mas para se alcançar esse objetivo é que se traçou caminhos diferentes. O Proudhon ele veio com a proposta do federalismo, né, libertário, e depois os seus predecessores aí, como Bakunin, já tiveram uma ideia diferente, né, que ele propõe um coletivismo, e Enrico Malatesta, o socialismo libertário, e também não posso deixar de falar aí do Pietro Kropotkin, né, que propõe o mutualismo. É claro que são maneiras diferentes de se entender a organização social, mas todas com esse mesmo princípio da liberdade das pessoas, da autogestão, da justiça social e da igualdade. Essa resposta do pensamento, né, do Proudhon, e que depois foi aprimorado ou modificado assim na maneira de perceber essa necessidade aí de mudança social por outros pensadores, como já citei aqui, foi essencial, né, no século XIX, para que a gente conseguisse hoje ter alguns direitos, né, que nós usufruímos hoje na sociedade atual, contemporânea, como, por exemplo, 8 horas de trabalho, né? Porque durante a Revolução Industrial, né, e no século XIX, a exploração do homem pelo homem, né, a exploração capitalista era brutal. E essa reação, né, do movimento anarquista surgiu aí algumas vertentes, como por exemplo o anarcossindicalismo, né? O movimento operário incorporou essa ideia, né? Se formou a Internacional dos Trabalhadores, né? Não confundir aí, né, com uma internacional marxista que veio em um outro momento, né? É contemporâneo, mas veio em um outro momento. A Associação Internacional dos Trabalhadores agregava vários pensamentos, né? Republicano, blanquista, anarquista e Karl Marx na época influenciou um grupo grande, né? Também, mas o movimento anarco-sindicalista ele foi muito frutífero aí, né? Tanto na Europa como em outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. O 1º de maio, que é um marco na história do movimento operário, ele deixa isso, uma marca histórica aí do movimento anarquista, porque é justamente em Chicago, né, em 1886, que o movimento operário aí, com a frente do pensamento anarco-sindicalista, né, o movimento anarco-sindicalista, faz um movimento, uma greve muito significativa, né, uma greve geral nos Estados Unidos, e 8 anarquistas são penalizados e enforcados logo depois, são condenados à morte, né, sendo acusados de terrorismo, que na verdade foi feito por um chefe de polícia da cidade, e acusaram esses operários aí para poder sufocar o movimento. É claro que isso acabou saindo de uma forma inesperada, né? Que ao invés de sufocar o movimento, ele fortaleceu o movimento. Tanto que até hoje se comemora no 1º de maio, né? Uma data que passou a ter algum entendimento popular aí do senso comum como comemorativa, mas uma data de luta da classe operária, por conta desse movimento, né? Do pensamento, da influência do pensamento anarquista no movimento operário. Aqui no Brasil também foi bem frutífero, né, na 1920 aí, ou até antes, né,
o movimento anarquista e a influência do pensamento anarquista no movimento operário. Havia as colônias anarquistas, né? Salvo engano, em torno de 130 colônias aqui no Brasil. Uma que ficou bem conhecida foi a Colônia Sicília, porque um canal de televisão fez um programa, né? Uma minissérie falando dessa Colônia Sicília, né? E depois foi bem debatido à época, né? E o engenheiro Giovanni Rossi, né, juntou recursos e, pela sua influência da família, ser uma família abastada e conhecia o imperador aqui do Brasil à época, conseguiu terras aqui no Brasil e depois fundou, né, a Colônia Sicília. Como eu já falei, o movimento anarco-sindicalista também foi bem frutífero e hoje nós temos aí vários coletivos, né, no mundo, né, que se propõem a divulgar essa ideia, né, e perpetuar esse pensamento. Mas basicamente o anarquismo é isso, contra todo tipo de autoridade instituída, né, contra o Estado, não quer uma reforma do Estado, mas quer a abolição completa do Estado e que a sociedade passe a se auto-organizar, né? É a favor da autogestão. É claro que uma série de perguntas e dúvidas acaba surgindo porque nós estamos acostumados já a viver numa sociedade de controle, em que tem um poder centralizado e de alguma maneira ele que dita as normas de conduta e como que se deve se comportar socialmente e esse controle ele acaba extrapolando, né? Não para o público apenas, mas intervindo aí no privado, né? E como você quer agir na sua família, na sua vida pessoal. Tanto que os órgãos de controle, eles aparecem de diversas formas, não apenas nas instituições de controle, né? Mas também em algumas outras formas de associação. E aí a igreja, né? Os centros de controle passa a utilizar a fé das pessoas ou também algum tipo de associação local, né, para poder saber o que a pessoa pensa, como ela age, ou como ela deve agir, ou como ela deve pensar. O anarquismo ele se coloca contra esses tipos de controle, né, seja lá em que grau for, e propõe aí uma sociedade totalmente livre. É claro que essa liberdade ela tem como consequência a responsabilidade individual. A partir do momento que você não tem ninguém para te controlar, então você é responsável pelos seus atos, você tem que ser totalmente responsável por tudo aquilo que você faz. Os meios de produção, que seria a economia, da forma clássica de se pensar, né? A economia é a relação de produção e consumo. Então, também é uma dúvida muito grande, né? Quando se pensa, não, mas quem que vai gestar, quem que vai administrar a economia? Como é que a gente vai ter produção e tal? Fábricas, comércio, né? E a proposta anarquista é a autogestão. Então, as fábricas, os meios de produção, tudo seria detido pelos próprios trabalhadores, né? Eles seriam os proprietários, né, entre aspas, dos meios de produção e não mais um patrão ou uma associação que tomaria conta, né? Uma oligarquia que tomaria conta dos meios de produção e dos bens de consumo. Isso pode parecer um pouco complexo, mas é mais simples do que o que a gente vive hoje. O sistema capitalista ele tem a ideia de acumulação de capital e o poder econômico acaba oprimindo todas as pessoas que não detêm esse poder econômico, né? E o anarquismo vem para acabar com esse tipo de relação econômica, né? Onde todos vão ter oportunidades iguais, direitos iguais e, sobretudo, sem acumulação de capital, para que impeça essa ideia de poder econômico que, consequentemente, né, após a pessoa deter o poder econômico, ela também vai ter o poder político na sua mão, né? E vai determinar como as outras pessoas devem agir, como elas devem viver. Basicamente, essa é a ideia do anarquismo, né? É claro que todos esses teóricos que eu citei aí, Bakunin, Kropotkin, Malatesta,
Proudhon, eles elaboraram de forma muito mais detalhada, né, o pensamento anarquista. E eu convido vocês a visitar esses pensadores aí e tirar suas conclusões sobre essa ideia. E é isso.